Olá, eu sou André de Azevedo e você está a partir de agora com o programa Ponto de Vista, que hoje conversará sobre intoxicação alimentar, suas problemáticas e também processamento de alimentos. Por isso, a direção do programa teve a grata satisfação de convidar esses ilustres pessoas que estão aqui, pesquisadores, funcionários da Unipar, para nos abrilhantar com suas discussões. Nós temos a alegria de ter hoje o professor Nelson Colauto, que ele coordena o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura aqui da Unipar, a sua esposa, a professora Jane Colauto também, que é diretora da Diretoria de Ciências Exatas, Agrárias, Tecnológicas e Geociências da Unipar, e a Kátia Sari Moura, que é nutricionista da Unipar, que cuida de toda essa parte da Unipar com relação à alimentação, ao programa de saúde. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença de vocês nesse momento. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e voltamos já já conversando um pouquinho sobre essa questão da alimentação, processamento de alimentos e intoxicação também. Não saia daí, é rapidinho, a gente volta já já com o programa Ponto de Vista. Programa Ponto de Vista, conversando sobre intoxicação alimentar e sobre a questão de processamento de alimentos. Professor Nelson, para a gente tentar calibrar bem o debate e seguir de maneira tranquila, pelo menos para mim, nessa perspectiva da nossa conversa, que tipo de contaminantes estão presentes no processo de alimentos? A área alimentar, a gente pode dividir as contaminações entre processos físicos, químicos e biológicos. Então, basicamente, os físicos são pedaços de vidro, madeira, que pode ocorrer no processamento de alimentos. Os químicos podem ser pesticidas, podem ser produtos de limpeza na região onde no local onde é manipulado os alimentos. E os biológicos, que acho que é o foco da nossa conversa. Os mais comuns são os biológicos ou não? Olha, depende do local, Depende isso do é muito local. relativo, vai depender da manipulação, do processamento, do tipo de alimento, então de região para região vai variar o tipo de contaminação, mas esses são os mais comuns. Agora, dentre os biológicos, existe uma diversidade muito grande. Então temos desde bactérias, vírus, fungos. Os fungos são os mais visíveis porque ocasionam aqueles bolores, a gente consegue ver externamente um crescimento. Nem todos os fungos, mas a maioria deles a gente consegue visualizar. Bactérias, algumas vezes, dependendo do tipo de alimento, é possível visualizar o crescimento de colônias que são características, mas aí precisa ter um olhar um pouco mais treinado. E os vírus a gente não tem como verificar, assim como outros que não são micro-organismos, mas são parasitas, como vermes, de ovos de vermes, que podem estar junto a esse alimento. Então, esse é o escopo de tipos de micro-organismos que podem estar atuando nesse alimento, que vai depender da manipulação, do tipo de alimento que está se utilizando, do local de processamento. Desculpe minha pergunta, pode parecer um tanto quanto rasteira, mas é pergunta de leigo. Todo alimento pode e tem possibilidade de criar micro-organismos? Sim, todo alimento. No momento que o alimento começa a ser processado, os micro-organismos que estão ao redor, por todo lado, estão no solo, no ar, vão usar isso como fonte de alimento. Nós também somos fonte de alimentos para esses micro-organismos. É uma troca de favores, né? Às vezes é um parasitismo mesmo. O que acontece? Quando você está com o sistema imunológico baixo, o micro-organismo usa a tua pele, o teu cabelo ou qualquer outra parte do seu corpo como alimento. Ele está usando você como alimento. Ele quer sobreviver como nós usamos. Antropofagia. É exatamente isso daí. E nesse sentido, como nós temos sistema imunológico, nós temos uma série de defesas que impedem que esse micro-organismo consiga avançar e usar como alimentos, até que a gente morra, e daí vamos ser alimentos mesmo desses micro-organismos. Mas não tem saída. Mas o alimento processado, uma carne de boi, por exemplo, no momento que ele começa a ser processado, não tem mais sistema imunológico, né? Então não tem mais defesas. A planta pede as defesas externas, a planta não tem sistema imunológico, mas ela tem uma série de outras defesas. Então no momento que você processa isso, você deixa isso disponível para que esses micro-organismos possam crescer. E nós temos que usar de procedimentos para retardar, diminuir ou eliminar o crescimento desses micro-organismos para que nós possamos utilizar antes deles. É interessante você falando, professor, como a vida é criativa, né, no fato de não se deixar manipular pela morte, né? Sempre dá um jeito, os micro-organismos são
nos devorando, a gente também, esse processo é bonito. Tudo se isso, transforma. Né? Transformação, exatamente. Lavoisier, Lavoisier. Lembrei das minhas aulas, olha, isso faz muito tempo já. Tudo se transforma, é reciclado. Professora Jeane, já que todo alimento tem possibilidades e realmente cria micro-organismos, né? Existem alimentos que são potencialmente mais perigosos que os outros, não? No ato de ingestão? Existem. Existem? Existem. Todos os alimentos, de forma geral, eles podem causar uma intoxicação alimentar. Ou qualquer alimento. Até o arroz e feijão que eu comi no almoço? Até o arroz e feijão. Tudo vai depender, é claro que dentro da gama enfim, né, enorme de alimentos que nós temos, tem alguns alimentos que a gente pode dizer assim que eles são mais perigosos, né? Mas de forma geral, qualquer alimento que não for manipulado de forma adequada, que não for processado, armazenado de forma adequada, ele pode ser fonte de nutrientes para o desenvolvimento de micro-organismos. E quando nós ingerirmos esse alimento com esses micro-organismos, nós temos uma doença. Então, a gente tem que lembrar que a principal fonte de micro-organismos somos nós mesmos. Apesar dos alimentos já naturalmente eles terem uma quantidade de micro-organismos, principalmente durante a manipulação, ou seja, no momento que o homem entra em contato com esse alimento para processar, para cortar, para manipular ele, é que os alimentos são fortemente contaminados. Então, mais de 80% dos problemas de contaminação alimentar são decorrentes... 80%? Mais de 80% dos problemas de manipulação são decorrentes das nossas mãos, da nossa saliva, né? Dos nossos cabelos, então são decorrentes da falta de higiene básica. Né? Então a gente tem que lembrar isso. Existem alimentos que são naturalmente, in natura, são perigosos para o consumo humano? Olha, in natura existem. Né? Então o alimento ele tem que ser sempre processado, né, cozido, preparado de forma adequada. Então vamos pegar aí alguns alimentos que são chamados os grandes vilões, né? Alimentos que são cozidos e são armazenados e consumidos frios. Né? Um exemplo, a salada de batata. Né? Então, por que a salada de batata, a maionese, é um vilão? Terror, né? Um terror, Porque, na verdade, o início do processamento, a batata ela é cozida. Então, nesse momento, a gente está eliminando grande parte da microbiota, dos micro-organismos naturais da batata. Então, ele vai ser uma fonte de nutrientes para qualquer micro-organismo que chegar ali naquele meio. Então, você imagina o seguinte, a batata é cozida, é misturado alguns temperos, é misturada a maionese. Se a maionese for uma maionese industrializada, ela vai ter uma qualidade melhor, porque ela vai ter a garantia de não ter salmonela. Mas se for uma maionese caseira, preparada com ovo cru, o que ocorre é que durante o preparo dessa maionese, durante a quebra do ovo, a maionese pode ser contaminada com salmonela, porque a salmonela está naturalmente presente no ovo. A salmonela é uma bactéria, um vírus? É uma bactéria. É uma bactéria. E o que vai acontecer? Quando esses micro-organismos chegarem na batata, ele vai ter um campo rico em nutrientes e aberto, porque durante o cozimento a gente eliminou todos os outros micro-organismos competidores. Então, se essa maionese não for refrigerada, e com a refrigeração a gente reduz a velocidade de crescimento desses micro-organismos, se ela for mantida na temperatura ambiente, se tiver muito sol, quente, esses micro-organismos vão se reproduzir rapidamente, vão produzir toxinas e com isso, quando a gente consumir esse alimento, ele vai nos causar uma intoxicação alimentar. Lembrar também que muitos alimentos são visíveis quando eles estão estragados, né? Você sente o cheiro ruim, cheiro de podre ou um cheiro azedo, né? Ou então a lata está estufada, né? Ou
a presença de micro-organismos visivelmente. É um bolor, é uma nata branca. Então, a pessoa olha para o alimento e diz assim, não, ela está estragado, vai para o lixo. Mas alguns alimentos, como a salada de maionese, como todos os vegetais enlatados, como palmito, ervilha, milho, né? As carnes embutidas, como o presunto, apresuntado, a mortadela, as carnes enlatadas, né, de forma geral, elas podem estar contaminadas, elas podem ter presença de toxinas e não ter nenhuma aparência, não ter nenhuma característica visível, né? O mel é um exemplo, né? Que o mel é uma fonte de contaminação, né? Uma fonte grande de problema e ele não apresenta nenhuma característica de deterioração. Interessante. Então, entre os alimentos mais, digamos assim, que chamam mais atenção seriam esses, né? Os vegetais enlatados, as carnes processadas, né, embutidas, e o mel, e, é claro, o self-service, né? Que é uma que serve fonte. de tudo, literalmente, Exatamente. Até bactérias, vírus, Todo fungos. mundo se serve ali, as bactérias, os vírus, nós também. Então, a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. Tem um alimento que eu acho que é interessante até ressaltar para quem tem insuficiência renal, que foi descoberto na Unesp de Ribeirão Preto. A carambola, né, tem outros bastante conhecidos. Algumas pessoas têm alergia a morango, outros a camarão, né, tem reações adversas. Então, depende sempre da pessoa. Mas a carambola, que é uma fruta bastante conhecida, brasileira, utilizada, pessoas que têm insuficiência renal, se utilizarem da carambola, podem ter óbito, falência. Falência do sistema renal. Foi associado isso a uma série de óbitos com essa fruta. E é uma fruta que é comida amplamente. Então, tão depende, inocente ela, inocente, né? Pois é, Puxa bonita, né? Tem usa de enfeites e tal. Então, depende muito da pessoa em relação ao alimento. Nos cogumelos, tem os cogumelos que são comerciais, que podem ser utilizados, e tem cogumelos que são venenosíssimos e matam, né, em segundos, né, a pessoa, né, rapidamente. Então, tem aqueles que realmente podem fazer um estrago bastante grande. Vai depender da pessoa em relação ao alimento. Do alimento. Cada um vai reagir, tem uma genética diferente para reagir. Kátia, você que está quietinha aí, só observando, né? Me disseram que você foi aluna da professora Giana, por isso você está com medo de falar hoje, né? Não, sempre. Brincadeira. Sempre uma aula. Né? Com certeza, com certeza. Muita profundidade, que categoria. Kátia, a professora Giana tocou no assunto da questão de alguns cuidados que nós devemos ter como consumidor de produtos, de alimentos, né? Você, como nutricionista, conhece bem, sabe nos orientar nesse sentido. Um consumidor que vai a um supermercado, a um local onde se vende alimentos, que cuidados básicos ele tem que ter na hora de consumir e comprar o alimento? Na verdade, tudo começa no supermercado, né? Onde a pessoa está lá, está escolhendo. Algumas pessoas levam horas no supermercado, outras procuram ser mais rápidas. Então, essa questão está assim. As pessoas precisam estar antenadas em relação à sequência, né? Tá chegando, comprando os alimentos não perecíveis, primeiramente, depois, posteriormente, os congelados e deixar para o final os alimentos resfriados. Esse esquema. Isso. E tudo isso tem que acontecer até 2 horas, porque não dá para passar no mercado, na casa da amiga, bater um papo e tudo acontecer lá dentro. Deixa a compra no carro, Exatamente. Descongelando. Iogurte lá fervendo. Então, seria importante primeiramente, isso daí. Em casa, a parte mais importante também é que quando a gente vai processar esse alimento, quando a gente vai manipular, tá higienizando antes de guardar na geladeira. Às vezes as pessoas falam, nossa, por que precisa fazer isso? Por que lavar caixinha de leite? Né? Potinho de iogurte. Potinho de iogurte, que absurdo, né? Por que retirar da embalagem, lavar e colocar dentro de um recipiente fechado, transparente, para você ver o produto que está na geladeira? Por que tudo isso?
para a sua segurança, na verdade, André, porque se a pessoa... Não é exagero de maneira alguma. Não é exagero de forma alguma. Então, ela está pegando esse alimento de dentro da geladeira, ela está colocando na mesa, o filho coloca a mão, pega o pãozinho, corta, passa a margarina, ele está comendo, Brincou você com o cachorrinho entendeu? ali fora, Exatamente, tudo isso. Então, assim, essa sequência é importante, a manipulação, o cozimento, o resfriamento, por que deixar esfriar, por que colocar na geladeira depois do cozimento, não pode deixar esfriar? A dona de casa, por inúmeras vezes eu já acompanhei no consultório, no posto de saúde, ela chega e fala assim, deixei a minha carne descongelando na pia. Isso não se faz? Nunca. Nunca? Não. Nunca. Como é que descongela a carne, então? Descongela, você desce do congelador para o resfriador. Uhum. Você vai utilizar a carne amanhã. Você pega hoje, baixa, coloca lá, ela vai perdendo a temperatura e amanhã você utiliza. O máximo, comprou carne resfriada, no máximo 2 dias na geladeira. Entendeu? Usou a carne, sobrou um pedaço, você vai voltá-la para o congelador? Não. Entendeu? Então, o máximo que você pode fazer, então se as pessoas falam, eu vou perder a carne, não. Se você preparar ela, se você cozinhar, colocar os temperos, aí sim você pode acondicionar ela no congelador. Posteriormente isso, aí você tem que utilizar. Então não volta a carne descongelada, resfriada, vai para o congelador e toda aquela coisa que sempre acontece. Você, então, na sua isso experiência é como muito importante. nutricionista, que está acompanhando constantemente as pessoas e orientando, você acha que o brasileiro não tem esse hábito de cuidados com os alimentos? Não tem. Não tem. Não, eles, Não tem. infelizmente, eles ainda acham um cultural. absurdo. É cultural. Cultural. Eu não lavo meus vegetais para guardar na geladeira. E eles acham super normal. Entendeu? E interessante também que as pessoas acham normal passar por um mal-estar alimentar. Ah, normal? É normal. Então, por exemplo, ela está só com uma diarreia, ela comeu alguma coisa Melhora que não daqui estava a muito pouco, bem. né? Exatamente. Só que as pessoas esquecem que a cada vez que nós nos expomos a esse risco, a gente está correndo um risco muito maior que é o óbito. Então, às vezes, uma pequena, é uma saladinha só de ontem que ficou na geladeira. Então, vamos aproveitar, não vamos colocar, tem essa coisa ainda de é um pecado jogar fora no lixo o alimento. Eu acho que tem que se aproveitar muito os alimentos, mas tem um limite e essa cultura, correta, exatamente. Correta. E essa cultura de ser normal ter uma diarreia e aí quando se vê um óbito súbito. E aí ninguém sabe por que morreu. Morreu de repente. Muitas vezes isso está relacionado ao que ele comeu horas ou no dia anterior. E eu não sei se é pior, se é o óbito ou as consequências que alguns micro-organismos causam, que são sequelas irreversíveis. Vamos segurar esse gancho aqui, professor, das sequelas que os micro-organismos causam. A gente vai para o nosso intervalo, a gente volta conversando um pouquinho sobre isso, né? Tipo de sequelas que existem. Vamos abordar essa questão do perigo do óbito também e continuar com as dicas práticas da Kátia ali. Infelizmente, o que me vai deixar triste agora é o ovo do boteco, né? O ovo cozido que não pode comer mais, né? Puxa vida! Mas é brincadeira. A gente vai para o nosso intervalo e volta já já, conversando um pouquinho sobre a questão de intoxicação alimentar e os cuidados no manuseio de alimentos. Não sai daí, é rapidinho, a gente volta já já.